Vou chamar o Theo Cury, que entende muito bem de poder judiciário. Theo, Ricardo Lewandowski não colocaria um veto por não saber que seria constitucional ou não. Ele foi ministro do Supremo Tribunal Federal, ele conversa com seus pares na corte. Então, ao ter estabelecido aquele veto, ele tinha certeza que era inconstitucional e que, portanto, chegando à Suprema Corte, seria mantido. Total. E você vai se lembrar, ele acabou vencendo uma queda de braço interna do próprio governo. Os ministros Alexandre Padilha e Rui Costa falaram para o presidente, olha, se colocar um veto na proibição de os presos visitarem os familiares, esse veto vai ser derrubado lá na frente, vai ser um desgaste político. O presidente Lula ouviu, mas também ouviu Ricardo Lewandowski, que falou, não tem como manter esse artigo porque ele é inconstitucional. Fazer isso viola o que prevê a Constituição Federal e é uma afronta à garantia dos presos que estão nos presídios brasileiros. O presidente Lula, nessa queda de braço, acabou ficando com Ricardo Lewandowski, que venceu no campo político interno do governo, mas perdeu no externo quando o assunto chegou ao Congresso Nacional, que derrubou o veto. Lewandowski, inclusive, fez apelos a integrantes de diversas bancadas, entre elas a bancada evangélica, em uma reunião que tinha para tratar de outro assunto, mas que pediu a sensibilidade dos deputados e senadores com relação a esse tema. Mas ele sabe que esse tema deve ir ao Supremo Tribunal Federal. E lá ele tem um poder de influência, tem uma proximidade muito grande com os ministros e, mais do que isso, carinho e deferência por parte dos ministros que dividiram o dia a dia do STF com ele ao longo dos últimos anos. E a expectativa é de que, de fato, haja uma judicialização desse caso. E aí é mais um elemento que coloca fogo nas relações entre os três poderes e que relações que estavam mais ou menos estabilizadas ao longo das últimas semanas, desde a desoneração da folha de pagamento que foi parar no Supremo, também por uma falta de articulação política do governo. Foi derrubado um trecho atendendo a um pedido do governo pelo ministro Cristiano Zanin, abrindo a possibilidade de negociação. De fato, houve negociação, houve um acordo. Ele disse que tinha que ser privilegiado isso na decisão dele, mas isso fez com que o Supremo e o Congresso, que até então já estavam numa situação um pouco melhor, o pior era a relação entre o Congresso e o Palácio do Planalto, voltou a piorar tudo. E o governo pode contratar, caso parta do governo, não tem nenhuma expectativa de que isso parta do governo, mas pode, obviamente, contratar uma dor de cabeça na relação entre os três poderes. Porque é isso, durante a gestão de Jair Bolsonaro, a oposição, que hoje é representada com lideranças no Congresso Nacional, inclusive cargos no governo, apelava sempre para o Supremo quando não ganhava na articulação. O mesmo está acontecendo agora, só que o jogo mudou e o governo é quem dita as regras e não está conseguindo ganhar na articulação política. As pessoas acham que é feriado e não tem notícia. Theo, a Isabel Mega acaba de informar que a Ordem dos Advogados do Brasil confirmou a ela que vai judicializar. Então, a Ordem dos Advogados do Brasil ingressa no Supremo Tribunal Federal para que seja mantido o veto de Luiz Inácio Lula da Silva. E como informa o Theo, a tendência é que o Supremo Tribunal Federal mantenha, então, o veto de Luiz Inácio Lula da Silva, permitindo que presos do semiaberto possam fazer visita às suas famílias. Quer completar, Theo? Eu ia falar que terceirizando, não é o governo, obviamente, que pediu para a Ordem dos Advogados do Brasil isso. Qualquer entidade, partido político pode acionar o Supremo Tribunal Federal. Mas terceirizar a judicialização alivia um pouco a situação do governo. É importante levar isso em consideração, porque aí o governo não entra na briga tão grande. Passa a impressão de que respeita a decisão do Congresso de derrubar o veto, cabe à Ordem dos Advogados do Brasil o ônus perante o Congresso Nacional. Mas, de fato, para o governo é importante não entrar de cabeça nisso e colocar esse terceiro turno em jogo. Não deixa digital nesse processo.